A noite em que Lisboa parou. A madrugada estava fria, mas o vento que soprava do Tejo parecia carregar algo mais do que simples ar salgado. Trazia inquietação. Silêncio. Um aviso escondido entre o som metálico das vigas da imponente Ponte 25 de Abril. A cidade dormia, mas aquela ponte estava desperta. Rafael Duarte, com o seu casaco escuro e uma lanterna pequena presa ao bolso, caminhava pela passadeira técnica como fazia todas as semanas. Não era apenas um engenheiro de segurança, era alguém que conhecia cada parafuso, cada vibração, cada ruído da ponte. Depois de anos no exército, as ruas de Lisboa tinham-se tornado seu campo de batalha silencioso. Um lugar onde podia finalmente respirar. Ou pelo menos era isso que acreditava. Mas naquela noite, algo estava errado. O metal vibrava de forma diferente. Havia uma tremura tão fina que apenas alguém com experiência militar conseguiria reconhecer: movimento humano. Movimento furtivo. Não era vibração de motores, nem de vento, nem de trepidação das estruturas. Isto não devia estar assim, sussurrou Rafael, pousando a mão numa das barras verticais. A vibração repetiu-se. Não era da ponte. Era de alguém lá embaixo. Rafael fixou a lanterna no suporte, respirou fundo e seguiu o corredor estreito, iluminado apenas pelas poucas luzes técnicas que reluziam em tom amarelo. Cada passo ecoava, e nesse eco ele percebia a distância, os passos vazios, os sons distorcidos. Quando chegou à plataforma inferior, ouviu vozes. Baixas. Controladas. Profissionais. Prepara tudo. Falta pouco. Rafael escondeu-se atrás de uma viga larga. 3 homens vestidos completamente de preto, com mochilas militares e lanternas presas ao peito, mexiam em objetos metálicos que, mesmo sem ver claramente, Rafael sabia exatamente o que eram: explosivos. A respiração dele acelerou. Portugal não estava preparado para isto. Lisboa não estava preparada para isto. A Ponte 25 de Abril, a ligação entre o Norte e o Sul, era mais do que uma estrutura. Era símbolo. Era força. Era história. E alguém queria destruí-la. Rafael, com um instinto que nunca perdera, avaliou rapidamente a situação. 3 homens. 2 armados. Um especialista em cargas. Rotas de fuga, apenas o corredor estreito e a escada inferior. Sem comunicação imediata, rádio dele deixado na cabine. Merda! Pensou. Mas havia uma regra que nunca o abandonara: agir era sempre melhor do que esperar. Tentou aproximar-se silenciosamente, mas um dos homens virou-se subitamente, apontando uma lanterna na direção dele. Quem está aí? Disse a voz rouca. Rafael não respondeu. O homem avançou. Passos firmes. Ritmo calculado. Proteção de combate. Mas Rafael avançou mais rápido. Com um movimento seco, agarrou o pulso do intruso, torceu-o para baixo e desferiu um pontapé no joelho. O homem caiu ao chão com um grito abafado. Merda! Temos companhia! Gritou o segundo. Os restantes 2 correram para ele. Um deles tirou uma faca curva, brilhante sob a luz fraca. O outro puxou uma pistola equipada com silenciador. Rafael moveu-se instintivamente. A faca veio primeiro, cortando o ar ao nível do pescoço. Rafael baixou-se, agarrou o pulso do atacante e torceu com tanta rapidez que a faca caiu ao chão, deslizando até perto da borda. Mas não teve tempo para reagir ao segundo golpe, o atacante deu-lhe uma joelhada no estômago. Rafael cambaleou, mas não caiu. A mão direita dele acertou um soco direto no queixo do homem, fazendo tombar para trás. E então? Pá! Um disparo silencioso cortou o ar, mas falhou por poucos centímetros. O homem armado disparou outra vez, acertando na viga por trás de Rafael. Faíscas voaram. Rafael correu, usando a ponte como cobertura, movendo-se entre vigas, ouvindo cada respiração, calculando cada risco. Quando finalmente se aproximou do atacante, lançou-se com toda a força.
A luta foi brutal, murros, cotoveladas, um metal frio a bater contra a pele, a respiração pesada e quando no vazio. Rafael derrubou o atirador e pegou na pistola caída no chão, mas antes que pudesse usá-la, o terceiro homem fugiu carregando algo que Rafael reconheceu de imediato. Um detonador. Não! Gritou, correndo atrás dele. Desceu uma escada estreita que levava a uma plataforma ainda mais baixa, quase tocando o tejo. O vento ali batia com força, levantando gotas de água contra o rosto de Rafael. O homem parou, virou-se e levantou o detonador. Chegou tarde demais, Duarte. Gritou. O nome. Ele dissera o nome dele. Rafael gelou por dentro. Eles sabiam quem ele era. Eles vieram por ele. Ou para o culpar. O homem pressionou o botão. O visor acendeu 60 segundos. Uma contagem regressiva. Rafael lançou-se contra ele e os dois caíram violentamente sobre a plataforma metálica. O detonador quase caiu no rio, mas ficou preso na borda. Os dois lutaram com ferocidade. O homem era forte. Treinado. Letal. Mas Rafael tinha algo que ele não tinha: motivação. Raiz. Portugal corria-lhe no sangue, como o Tejo corria pela cidade. Ele agarrou o braço do adversário e deu-lhe um golpe no peito que o deixou sem ar. Aproveitando o momento, deu uma cotovelada na cara dele, fazendo-o tombar. Rafael rastejou até ao detonador. 0h09. O coração dele batia como um tambor. 0h06. As mãos tremiam. 0h04. Respirou fundo. Estalou os dedos. Desligou o fio principal. 0h, bip. Silêncio. Ele conseguira. A ponte estava salva. Mas isto era só o começo, o nome que nunca devia ter sido dito. A névoa da madrugada pairava pesada sobre o Tejo quando Rafael saiu da plataforma inferior. O corpo dele doía, os músculos ardiam e o sangue quente escorria de um corte no sobrolho. Mas nada disso importava. O que importava era uma única pergunta. Como é que aquele homem sabia o seu nome? Quando chegou novamente à passadeira técnica, encontrou os dois homens que tinha derrubado antes, ainda inconscientes, mas vivos. Rafael verificou-lhes os bolsos, procurando documentos, telefones, pistas. Mas nada. Tudo limpo. Profissional demais. Ele suspirou. Isto foi planeado ao detalhe. Enquanto amarrava os atacantes com cabos industriais da ponte, ouviu sirenes ao longe. Luzes azuis tornavam-se visíveis na direção do tabuleiro principal. A PSP estava a caminho. Mas algo nele dizia que aquela história não ia ser simples. Nada daquilo era simples. Quando subiu para o nível superior da ponte, encontrou a polícia já posicionada. O comandante da PSP, Henrique Farias, aproximou-se com expressão grave. Engenheiro Duarte, recebemos o alerta do sistema. Houve uma falha elétrica estranha. Depois, detetamos movimento não autorizado. Rafael respirou fundo. Não foi falha elétrica, comandante. Foi um ataque. Farias empalideceu. Ataque? Terroristas. Ou mercenários. 3 deles. Trouxeram explosivos, instalaram cargas e ativaram um detonador. Tive de intervir. O comandante olhou à volta, incrédulo. Aqui? Na ponte? Sim. E sabiam exatamente o que faziam. E pior, Rafael hesitou, sabiam quem eu sou. O comandante franziu o sobrolho. Como assim? Rafael ignorou a pergunta por um momento e levantou a mão, mostrando o detonador desativado. Isto estava prestes a explodir. A ponte caía em menos de 1 minuto. Um silêncio pesado tomou conta do local. Henrique aproximou-se mais, o olhar endurecido. Rafael, tens de vir conosco. Isto é maior do que nós.
Maior do que a PSP. Rafael assentiu. Ele sabia. Só não sabia que era tão grande. Alfinete de cabeça redonda o Ministério. Horas depois, Rafael estava sentado numa sala branca e fria no Ministério da Administração Interna. Luzes fortes. Silêncio desconfortável. Duas câmaras gravavam tudo, como se ele fosse suspeito, não herói. A porta abriu-se e entrou uma mulher com postura firme, cabelo apanhado e olhar que atravessava qualquer fachada, Inspetora Clara Moreira, da Polícia Judiciária. Senhor Duarte, ouvi dizer que salvou Lisboa esta madrugada. Rafael levantou os olhos. Fiz o que pude. Pois, mas não é por isso que está aqui, disse ela, sentando-se à frente dele. A inspetora abriu uma pasta e retirou uma fotografia. Era de um homem de barba curta e tatuagem no pescoço. Reconhece? Rafael estreitou os olhos. É o que ativei. O que fugiu com o detonador. Clara abanou a cabeça. Ele não devia estar vivo. Rafael engoliu em seco. Como? Nome: Dário Sokolov. Ex-operacional de um grupo paramilitar chamado Sombra Vermelha. Trabalhou em golpes políticos, sabotagens e ataques coordenados na Europa. Desapareceu há 2 anos. Dados oficiais dizem que está morto. Rafael arregalou os olhos. Não está morto. Lutou comigo. Pois. E terá sido pago para destruir a ponte 25 de Abril, disse Clara. Mas algo estava errado. A inspetora recostou-se e desviou o olhar por um segundo, como se hesitasse em continuar. Rafael, há mais uma coisa, disse ela, em tom baixo. Estas pessoas não atacam sem motivo. Não atacam sem alvo. Rafael ficou imóvel. Clara colocou outra fotografia sobre a mesa. Era ele. Rafael Duarte. Mas mais jovem, vestido com uniforme militar. A tua ficha militar foi acedida há 3 semanas, disse ela. E ontem alguém voltou a aceder. Rafael sentiu o chão a desaparecer sob os pés. Quem? Clara hesitou. Respirou fundo. Alguém dentro das forças militares portuguesas. O sangue de Rafael gelou. Está a tentar dizer que alguém do nosso exército trabalha com eles? Clara fitou nos olhos. Não estou a tentar, estou a afirmar. Alfinete de cabeça redonda o passado que volta. Enquanto aguardava no corredor após o interrogatório, Rafael sentia um peso no peito. O passado que tentara esconder durante anos começava a voltar como sombras longas ao amanhecer. Ele fechou os olhos. Flashback Angola 2016. Explosões no chão seco. Poeira a levantar-se. Homens a gritar. Ar quente. Sangue. Rafael a correr. A proteger. A perder. E, acima de tudo, o rosto de um homem que nunca esqueceu. Dário Sokolov. Sim. Ele já o conhecia. A mesma tatuagem. O mesmo olhar vazio. O mesmo sorriso cruel. Dário era um contratado estrangeiro destacado numa operação conjunta. Mas, no fim, tornou-se traidor. Sokolov liderou um ataque interno que resultou na morte de 7 militares portugueses, incluindo o melhor amigo de Rafael. Rafael abriu os olhos rapidamente, respirando fundo. Não, não pode ser ele. Mas era. E se estava vivo, então alguém dentro do sistema o tinha protegido. Alguém poderoso. Alfinete de cabeça redonda a ameaça. Naquela mesma tarde, Rafael voltou para casa, um pequeno apartamento em Almada, com vista para Rio. Normalmente o reflexo dourado do Tejo acalmava-o. Mas não naquele dia. Quando abriu a porta, percebeu algo errado. A janela estava entreaberta. O chão tinha marcas de botas. E havia um envelope em cima da mesa. Rafael aproximou-se devagar.
O envelope tinha apenas uma palavra escrita. Guarda. Com mãos tensas, abriu-o. Dentro havia uma fotografia dele na ponte. Uma fotografia da mãe no mercado em Setúbal. E uma terceira fotografia de Dário, a sorrir. No verso, uma frase escrita à mão. Isto é só o começo. Rafael cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O inimigo sabia onde ele vivia. Sabia quem ele era. E agora estava a ameaçar quem ele mais amava. O telefone vibrou. Era um número desconhecido. Rafael atendeu. Silêncio. Depois, uma voz fria, mecânica, quase um sussurro. Duarte, não devias ter sobrevivido em 2016. O coração dele parou por um segundo. Desta vez, acabamos o que começamos. E a chamada caiu. Rafael ficou parado, a respiração pesada, o olhar perdido. Ele sabia o que isto significava. A batalha pela ponte tinha sido apenas o aquecimento. Lisboa estava em risco. E a sua família também. E se quisessem guerra? Ele daria guerra a noite em que Lisboa se levantou. O sol já tinha desaparecido quando Rafael deixou o apartamento. A ameaça ainda pairava na sua mente como um sino a tocar sem parar. As ruas de Almada estavam calmas, mas dentro dele crescia um furacão. Dário estava vivo. Sabia onde ele morava. Sabia onde a mãe dele vivia. Sabia tudo. E pior, alguém dentro do exército português estava a ajudar aquele monstro. Rafael caminhou até ao carro, com passos rápidos, sem olhar para trás. Metade do seu ser queria simplesmente fugir dali com a mãe e desaparecer, mas a outra metade, a metade que sempre lutou, sabia que não podia. A guerra tinha começado. E ele não a iria perder. Alfinete de cabeça redonda o encontro com Clara. Quando chegou ao parque subterrâneo da PJ em Lisboa, Clara Moreira esperava-o com expressão carregada. Rafael, estivemos a analisar o detonador. Há componentes que não deviam estar ali. Como assim? Perguntou ele. Clara entregou-lhe um pequeno saco com um chip que tinham removido do dispositivo. Isto é tecnologia de uso exclusivo militar português. Só o Estado-Maior tem acesso. Rafael apertou os dentes. Então é verdade. Há alguém de dentro a ajudar a sombra vermelha. Clara aproximou-se mais, com um ar preocupado. E há mais. Recebemos uma informação de que Dário foi visto esta tarde, na zona ribeirinha, junto ao mate. Rafael ficou imóvel. Ele veio provocar. Quer que eu vá atrás dele. É uma armadilha, disse Clara. Eu sei, respondeu Rafael. Mas não tenho escolha. Clara respirou fundo e entregou-lhe algo embrulhado. Precisas disto. Ele abriu o pano. Era a pistola que ele tinha usado nas missões militares. A mesma arma que prometeu nunca mais tocar. Rafael hesitou. Clara sorriu ligeiramente. É como andar de bicicleta, não se esquece. Rafael guardou a arma na cintura. Vamos acabar com isto. E saiu, sem medo, mas com o peso do mundo nos ombros. Alfinete de cabeça redonda o mate, Belém. A zona de Belém estava tranquila, iluminada pelas luzes modernas do mate a refletirem no Tejo. O edifício branco parecia uma onda prestes a quebrar sobre a margem. Turistas caminhavam, casais conversavam, mas Rafael só via aquele lugar como um campo de batalha prestes a explodir. Ele recebeu uma mensagem no telemóvel. Estás perto. Entra sozinho. Rafael respirou fundo. Caminhou pelo passadiço metálico junto ao rio, ouvindo apenas o som das ondas e do vento fraco. Lentamente, aproximou-se da curva da estrutura e foi ali que o viu. Dário Sokolov. De pé, exatamente no meio do passadiço, como se estivesse à espera de um velho amigo. O mesmo olhar gelado. A mesma tatuagem no pescoço.
Duarte, finalmente, disse, com sotaque ligeiro. Pensei que tinhas fugido. Rafael aproximou-se, firme. Devias estar morto. Dário sorriu. Já tentaram muitas vezes. Mas eu sou mais difícil de matar que isso. Rafael apertou os punhos. O que queres? Dário ergueu o dedo indicador. Não se trata do que eu quero. Trata-se do que nós queremos. Nós? O mercenário aproximou-se lentamente, olhos fixos nos de Rafael. Lembras-te de Angola, não lembras? O peito de Rafael apertou. 7 homens mortos por tua causa, disse Dário, com voz tranquila. Tu devias ter ido com eles. Rafael explodiu por dentro. Tu é que os mataste. Traidor. Dário riu levemente. Depende da perspectiva. Rafael deu um passo à frente, mas Dário levantou a mão. Calma. Ainda não é o momento. Primeiro, quero apresentar-te a alguém. De dentro da estrutura, um homem apareceu. Uniforme militar. Postura altiva. Olhar frio. Rafael perdeu o ar. General Viegas? O comandante português aproximou-se, impassível. Duarte. Fizeste demasiado barulho. Muito mais do que devias. Rafael estava incrédulo. Estás com eles? Com um terrorista? Viegas suspirou, como se estivesse cansado de explicar o óbvio. Eu estou com quem mantém o país no rumo certo. E tu? Tu és apenas uma ameaça que devia ter desaparecido há anos. Rafael sentiu o mundo a rodar. Foste tu que acedeste aos meus ficheiros. Fui eu, confirmou Viegas. E fui eu que dei ordens para te deixarem para morrer em Angola. Mas sobreviveste. Um erro que agora vou corrigir. Rafael ia avançar, mas algo atingiu com tanta força que ele caiu ao chão. Dário tinha-lhe dado um pontapé lateral brutal. Rafael tentou levantar-se, mas outro golpe atingiu no rosto. O sangue espalhou-se nos lábios. Dário segurou-o pelo casaco. Estou a gostar de te ver assim, Duarte, fraco. Rafael cuspiu sangue no chão e murmurou. Ainda não ouviste nada. Dário sorriu, preparando o próximo golpe. Alfinete de cabeça redonda à luta do século. O combate começou. Violento. Rápido. Sem regras. Dário avançou primeiro, com socos certeiros. Rafael defendeu alguns, mas muitos acertaram. A vista dele começou a ficar turva. Mas ele não parou. Ele agarrou o braço de Dário e virou, lançando-o contra a parede curva de mate. O som ecoou como um trovão. Dário levantou-se rapidamente, era demasiado forte. Os dois trocaram golpes. Sangue. Respiração pesada. Metal a vibrar com os passos. Viegas observava, indiferente, com as mãos atrás das costas. Acaba com ele, ordenou. Dário puxou uma faca. Um brilho frio iluminou o metal. Rafael recuou, mas não o suficiente. O corte passou-lhe pela barriga, rasgando-lhe a camisa e a pele. Ele cambaleou. A dor queimava. Mas a memória do amigo morto queimava mais. Com toda a força que tinha, Rafael deu um soco direto na garganta de Dário, que caiu de joelhos a sufocar. Rafael caiu também, ofegante, segurando a ferida. Os dois levantaram-se quase ao mesmo tempo, como dois animais feridos prestes a dar o golpe final. Dário atacou de novo. Rafael desviou-se. A faca passou a centímetros do rosto dele. Rafael agarrou o braço armado, torceu-o, aplicou uma chave de braço e com um estalar seco. Crac! A faca caiu ao chão. Dário gritou em dor. Rafael deu-lhe um pontapé na cara que o lançou ao chão, atordoado. Mas o general Viegas puxou uma pistola. Basta!
gritou ele. Rafael congelou. Viegas aproximou-se, arma apontada ao peito dele. Tu és o maior problema deste país. Heróis não existem. Só ordem. Rafael cerrou os dentes, imóvel. Viegas preparou-se para disparar. Mas então... Pá 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 pá. 5 disparos ecoaram pelo rio. Viegas caiu no chão. Clara Moreira surgiu atrás dele, com a arma ainda levantada. Ordem? Disse ela, ofegante. A verdadeira ordem está do nosso lado, seu desgraçado. Rafael respirou fundo, quase a cair. Clara correu até ele. Rafael? Estás bem? Ele tentou sorrir. Já tive melhores dias. Mas antes que pudessem reagir, ouviram passos atrás deles. Dário estava de pé. Ferido. Sangrando. Mas com uma nova arma na mão. Eu acabo isto. Gritou, correndo em direção aos dois. Clara nem teve tempo de virar, mas Rafael, sim. Com um instinto quase animal, ele lançou-se contra Dário. Os dois caíram na plataforma metálica junto ao rio. A arma deslizou para longe. Dário tentou estrangulá-lo. Rafael tentou soltar-se. O mundo rodava. O sangue escorria. O ar faltava. E então? Rafael viu a faca caída no chão, a faca de Dário. Com o último resto de força, estendeu a mão, agarrou-a e cravou-a no ombro do mercenário. Dário gritou. Aperto afrouxou. Rafael rolou para o lado. Os dois estavam exaustos. Mas era o fim. Rafael levantou-se primeiro. Com um pontapé forte, empurrou Dário para dentro do Tejo. O corpo do assassino caiu na água escura. Afundou e desapareceu. Silêncio. Rafael caiu de joelhos, exausto. Clara correu até ele, desesperada. Rafael. Ele sorriu com dificuldade. Lisboa está segura. Clara segurou-o nos braços, lágrimas a escorrerem.